Bom dia, meus queridos. Olha, hoje a nossa aula é sobre o barroco, tanto o barroco brasileiro quanto o barroco europeu. O nome denominado de barroco é um nome pejorativo. Ele vem da ideia de pérola irregular, porque o barroco é todo retorcido, tá? Ele é todo vai e vem, todo cheio de detalhezinhos. Então, para os artistas renascentistas, eles achavam o barroco muito enfeitado, tá? O barroco ele se caracteriza pelo predomínio da emoção. O que ele faz? Ele rompe com o equilíbrio. Que equilíbrio? O equilíbrio que a gente tinha visto já no Renascimento. Então, todo o Renascimento é aquela ideia de equilíbrio, de razão, de conhecimento, técnica, mas o barroco vai usar tudo isso que o conhecimento tinha trazido com o Renascimento, mas ele vai além, ele vai usar da emoção. Então, a emoção é mais importante nesse momento do que a razão. É um período estilístico que ocorre durante os séculos 16 e 17 na Europa, 18 e 19 na América. E ele é totalmente inspirado pelo fervor religioso, tá? Aqui no Brasil, né, ele está claramente ligado à religião católica e também ele vem com os portugueses. É importante a gente pensar que a Igreja Católica ela estava perdendo muito espaço de poder, tá? Então, eles queriam trazer os seus fiéis de volta. É claro que ainda a igreja tinha muito poder, tinha poder no cenário político, no econômico, mas ela não queria perder fiéis. Então, o que ela faz? Ela utiliza da arte para comover esse espectador. Quem é esse espectador? É nós é que vamos à igreja. Então, nesse sentido, né, os fiéis iam à igreja e lá era um espaço cênico, sagrado. Então, era um teatro sacro, como a gente pensa, onde haviam encenações de drama, só que essas encenações eram realizadas a partir de obras de arte, tá? O que a gente pode pensar nesse momento, né? Eu tenho aquilo que eu conhecia da Idade Média, que era Deus no centro das coisas, e depois a gente passou para o Renascimento, onde o homem é o centro das coisas. Mas eu tenho já todo esse conhecimento do homem centro das coisas, mas eu ainda tenho a fé, essa fé religiosa. E os portugueses são muito católicos e muito religiosos. Porém, vamos ter uma coisa bastante interessante quando a gente pensa num barroco brasileiro, tá? Porque ele vai ter características próprias. Então assim, nós vamos deixar de sermos ligados à religião? Não, o barroco no Brasil é ligado à religião católica. Porém, ele vai assumir novas características, não aquelas utilizadas lá em Portugal. Que características são essas? São características ligadas a o que existia no Brasil. Por exemplo, a gente tinha aqui os africanos que estavam aqui, nós tínhamos os índios. Então, muitas das características que vão acontecer no barroco brasileiro vão ter influência desses povos que estão aqui. Onde esse barroco acontece? Principalmente nas cidades auríferas, né? As cidades onde tem o ouro em Minas Gerais, mas não só lá, né? Nós temos em Salvador uma igreja fantástica, nós temos vários lugares onde a gente vai ter o barroco. Porém, o barroco, por exemplo, em Ouro Preto é riquíssimo, porque nesse momento é o lugar onde a vida cultural mais acontece, tá? Então, o que vai acontecer? Esses artistas, eles já sabem a perspectiva, já conhecem a matemática, conhecem a geometria e também o uso do claro escuro, mas eles vão utilizar além esse claro escuro. Eles vão ter partes da pintura completamente iluminadas e outras na penumbra, na sombra, e vão trazer essa arte bem mais próxima da realidade. Esses artistas eram bancados, então quem pagava a arte desses artistas eram os monarcas, os burgueses, o próprio clero, né? Então, ainda ligado à religião.
Porém, eu preciso explicar para vocês que também temos obras públicas barrocas, como prédios. Na arquitetura tem muito de arquitetura barroca aqui no Brasil, tá? Agora, quem são esses monarcas, esses burgueses, e por que a arte ainda está muito ligada ao clero? Porque havia um dinheiro que era dado à igreja, né, por aqueles que mineravam ouro, né, pelos donos dos escravos. Então havia assim vamos pensar assim, um pagamento de um dízimo, né, para a igreja, e a igreja usava então esse dinheiro para fazer as suas obras, tá? Então, as esculturas barrocas mostram faces humanas marcadas pelas emoções. Opa, como assim faces humanas? Então, o que vai mudar, e vai mudar muito, é que agora eu vou utilizar da emoção de alguém que existe, né? Então, os traços são humanos, principalmente os traços de sofrimento. Então, ele fica próximo de mim, próximo do público, né? Então, o que predomina nas esculturas e nas pinturas? As curvas, os relevos, a talha dourada, é o que a gente vai ver mais no barroco. No Brasil, nós temos um artista muito importante chamado Aleijadinho. Na verdade, o seu apelido é Aleijadinho, o nome dele é Antônio Francisco de Lisboa, e ele tem obras de caráter religioso, praticamente como todos os artistas barrocos brasileiros. É importante a gente entender um pouquinho por que ele é chamado de Aleijadinho. Eu vou só fazer um pequeno comentário. Ele tem uma doença, né, que atrofia os seus membros, principalmente mãos e pés, e aí ele vai, para esculpir, amarram na mão dele, né, as ferramentas com um tecido, e ele faz o trabalho desta forma. Então, Aleijadinho ganha esse apelido porque não parou de trabalhar, mesmo depois de ter se tornado bem agredido, né, com essa doença. Eu gostaria de fazer assim 2 comentários sobre a vida dele, só para a gente ter um entendimento, né? Como é que uma pessoa aqui do Brasil, né, nasceu aqui, ele vai se tornar um artista tão importante nesse período? Bom, ele era filho de uma escrava, porém o seu pai era um arquiteto português que veio ao Brasil. Ele não se casa com a mãe do Aleijadinho, até porque não podia nessa época, isso não era permitido. Mas ele vai tratar o filho como filho e vai ensinar a sua profissão para o filho. Então, o Aleijadinho vai aprender e vai ter possibilidades de ter contato com tudo aquilo que o pai tinha, né? Livros, materiais que vinham de fora, e o Aleijadinho, esperto como era, conseguiu aprender muito, foi além do pai, né? Porque ele torna-se um escultor reconhecidíssimo para a nossa história, tá? Ele faz algumas obras que são muito importantes, de reconhecimento também mundial. Uma delas está na cidade de de Congonhas do Campo, se chama Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, e são obras em tamanho natural, feitas em pedra-sabão, então estão em volta da igreja. E também em frente à igreja tem mini capelinhas onde tem passagens de Cristo, onde as imagens também são feitas em tamanho natural, porém aí esculpidas em madeira policromada. Então tem um trabalho riquíssimo, né, com cores muito nacionais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as cores, mas já com um trabalho elaboradíssimo. E o trabalho dele é um trabalho que recebe influência de fora, mas que é muito dele, tá? Algo que ele faz e coloca como característica inconfundível do seu trabalho. A forma como ele constrói os olhos, o nariz, a boca das suas imagens são muito peculiares. Além dele, nós temos um outro artista chamado Mestre Ataíde. Mestre Ataíde, ele pintava os tetos das igrejas, quase sempre das igrejas de Minas também. E para fazer a sua pintura, ele usava cores muito alegres, muito azul e todas as cores que ele conseguia fazer, manusear. Por quê? Porque
a tinta a óleo vinha da Europa, era importada, ela era muito cara. Então, era necessário que os artistas daqui fizessem sua própria tinta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de tal modo que ele vai construir uma palheta de cores, né? Uma forte forma colorística de fazer o seu trabalho, tá? Então, isso é algo muito importante para a gente pensar um pouquinho no mestre Ataíde. Outra coisa bastante interessante é que ele faz uma pintura que a gente chama de ilusionista. Onde você estiver dentro da igreja, a imagem mais importante desta pintura está olhando para você, tá? Então é um tipo de pintura ilusionista que ele também aprende para poder deixar para nós essa sensação de que nós estamos sendo vistos, né? Abençoados ou também vigiados, né? Dentro da própria igreja. Uma curiosidade importante que eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre as tintas é que como é que eu faço uma tinta, né? Eu vou utilizar do que eu tenho aqui. Então eu vou usar terra queimada, eu vou utilizar planta, eu vou utilizar flor, eu vou utilizar material ferroso para conseguir os coloridos que eu quero. Por isso é um colorido tão especificamente brasileiro, porque é utilizado com vamos dizer, os materiais que nós temos aqui no Brasil, ok? E aí, para fazer isso, eu junto esses materiais com óleo de baleia, com leite, clara de ovo, né? Para conseguir essas pigmentações, tá? Então, a gente tem, é bem interessante, a gente tem essas feituras que trazem um colorido muito próprio da nossa terra. Aqui é o escultor carioca Mestre Valentim. E depois sempre gosto de trazer um contraponto para a gente pensar. A gente tem um artista da Itália que se chama Bernini. Bernini traz uma obra tecnicamente elaboradíssima, também muito ligadas, e aí assim, a emoção, mais até, quem sabe, do que as nossas obras aqui no Brasil. Se vocês olharem a Ludovic, aqui é uma santa deitada, ela está em estado de êxtase, né? Porque é a ideia da morte, da ida a Deus nesse momento. Então ela entra em êxtase porque a ideia de se encontrar então com Deus. Nas obras tanto brasileiras como nas obras italianas, portuguesas ou europeias em geral, a gente vai ver muitos arcanjos, anjos, virgens, deuses pagãos. Isso também a gente vai ver, heróis míticos. Tudo isso a gente vê surgindo no barroco. Então a gente tem uma mistura, né? Aqui no Brasil essa mistura é bem pequena, mas fora a gente tem misturas maiores. Caravaggio é outro artista muito imponente, muito importante desse período barroco, porque ele é um dos primeiros, ele está lá na Europa, ele faz a arte dele antes da nossa, e ele vai tomar emprestado o rosto de pessoas comuns para colocar nas obras. Isso traz para ele grandes problemas, tá? Ele traz, por exemplo, uma figura de uma mulher morta, que era uma prostituta, e ele traz essa figura sofrida para o rosto da Virgem Maria em um dos seus trabalhos. Então ele vai trazer pescadores, lavradores, mas isso faz com que a obra dele fique muito mais próxima do público, muito mais real. Outro artista importante, por exemplo, é Velázquez, espanhol. Já num lugar onde eu não tenho uma necessidade aqui de trabalhar somente com um tema. Por quê? Lembrando que na Europa isso acontece muito antes do que no Brasil. No Brasil, a gente está muito ainda ligado ao que é oficial e à igreja. Lá eu já tenho uma liberdade maior. É claro que a maior parte das obras ainda estão ligadas à igreja, mas eu tenho já muitas outras possibilidades. Então aqui eu tenho um retrato, né? Chama As Meninas, de Velázquez, o retrato dessa menina
importante que está no centro, né? Aí, e o próprio artista se representando. Vocês estão vendo que tem uma tela bem grande e o próprio artista está ali pintando a própria tela. É um quadro bastante interessante para a gente pensar em como um artista consegue se ver e ao mesmo tempo se pintar ali como a gente está vendo, né? Existem várias discussões sobre esse quadro. E agora chegou a hora da nossa atividade. A nossa atividade é uma atividade que continua aquela que a gente estava fazendo, né? A segunda parte, que são os nossos pressupostos técnicos de identificação, e é em cima desta obra, que é a Assunção de Nossa Senhora, de Manuel da Costa Taide, que está no teto da Igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto. Eu peço que vocês respondam essas questões, ou respondam ou descrevam, como vocês acharem melhor. Que cores predominam nesta obra? Você identifica mais linhas curvas ou mais linhas retas? Então é isso, né? A gente vai identificar esses itens na nossa obra, tá bom? Eu agradeço, muito obrigado, bons estudos para vocês e até mais.